Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre constipação intestinal em crianças. A nossa convidada é a doutora Mirene Peloso, médica pediatra aqui de Viçosa. Nós já falamos sobre essas mudanças de hábitos alimentares. A criança tem que tomar mais água, comer mais fibra, mas muito se fala em habituar a fazer cocô. Como é que é isso? Por exemplo, pegando lá do comecinho, quando é a hora de tirar a fralda e ensinar a criança a fazer cocô sozinha? A criança geralmente mostra sinais de que ela tem amadurecimento para tirar a fralda. Não adianta a mãe tentar tirar a fralda muito cedo, que isso pode gerar até um trauma na criança, se ficar forçando muito antes da hora. Geralmente, em torno de 2 a 3 anos, a criança já está preparada para tirar a fralda. Mas isso pode ser normal, ela fazer xixi ou fazer cocô fora do local certo, até por volta de 5 anos. É normal. É normal. Não tem que cobrar, né, torturar a criança, Ameaçar. ameaçar, nada disso. Porque tem mãe que faz isso, Falar né? que vai bater. Não, isso é o oposto do que a gente deve fazer, porque a criança vai se sentir mal, vai ficar traumatizada e isso pode gerar problemas sérios, né, no futuro. Então, até 5 anos, se precisar usar a fraldinha para dormir ou para a hora do cocô, é normal. Sim. Tem que ter hora para fazer cocô? Então, existe uma coisa que a gente chama de reflexo gastrocólico. O que é isso? É quando você come algum alimento, o seu intestino elimina as fezes para poder você conseguir alimentar de forma satisfatória. Tem espaço, né? Exatamente. Então a gente aproveita esse reflexo para fazer o treinamento com as crianças que têm intestino preso. Quando então que deve ser feito? Após o café da manhã, almoço e jantar, que são as grandes refeições durante o dia. Então, em torno de 10 minutos após o café da manhã, a gente pede para a criança sentar no vaso ou no piniquinho, sempre apoiando os 2 pés no chão, porque se a criança tiver com o pé pendurado, ela não dá conta de fazer força abdominal para evacuar, e ela fica por 10 minutos tentando fazer cocô no vaso. Se ela conseguir fazer o cocô, ótimo! A mãe tem que parabenizar a criança, que bom que você conseguiu, parabéns, que ótimo, o cocô tá feliz porque você fez no vaso ou no piniquinho, enfim. Então tem que ter um reforço positivo, um estímulo para a criança. Se ela não conseguiu evacuar dentro de 10 minutos, não tem problema. Depois a gente vai tentar de novo e você vai conseguir. A postura da família tem que ser para estimular, incentivar a criança e não coibir. E não ameaçar, você não tem jeito, palavras de ordem negativa, não bater, ameaçar. Isso não resolve, isso só piora o problema. Então, assim, é mais um papel dos pais a questão de ensinar a fazer cocô. Porque a saúde depende muito disso, né? Sim, as orientações são importantes. E o exemplo também é importante. A questão da alimentação, isso a gente já falou, do exercício físico. Não adianta a mãe que é sedentária, que só come hambúrguer, faz lanche na rua, querer que a criança se alimente bem. Né? Isso vai fazer diferença na saúde, tanto do intestino, como na saúde de uma forma geral. Criança é igual adulto, que quando o intestino não funciona fica mal-humorada? Sim. O termo enfesado vem disso, de fezes retidas. A criança fica mal-humorada, fica irritada, fica brigando com todo mundo. Quando ela fica mais de 3, 4, 5, 7 dias sem evacuar. Às vezes eu vejo pacientes que ficam 14 dias sem evacuar. Essa criança ela não consegue alimentar, ela não consegue dormir, ela sente dor, ela tem cólica, ela fica irritada, com razão. É um problema de saúde mesmo, né? Que Sim. altera tudo, né? Assim como em adultos, né? Como é que é o tratamento? Criar o hábito é importante, beber água é importante, mas quando que é necessário usar remédio? Então, veja bem, aquela criança que a gente falou no início do programa, que está soltando fezes, escapando fezes na roupa íntima, né? Essa criança ela precisa de um laxativo. Só a alimentação não vai resolver de imediato o problema. E o tratamento do intestino preso é um tratamento prolongado, porque o que acontece? O intestino ele vai dilatando, ele vai ficando grande. E cada vez mais as fezes vão empedrando, vão ficando mais grossas.
E para a gente conseguir voltar ao normal esse intestino, leva um tempo, que pode variar de pessoa para pessoa. 6 meses, 1 ano, 2 ou até mais. Então, inicialmente, geralmente a gente usa um laxante. Muito cuidado, né, com os laxantes. Tem as indicações, tem os medicamentos corretos para limpar esse intestino da criança. Depois que limpou esse intestino, a gente reforça a questão da alimentação, dos alimentos laxativos que soltam, evitar os alimentos que prendem, tomar mais líquido. E a gente mantém o laxativo com uma dose mais baixa, para que não ocorra esse empedramento das fezes de novo. Porque senão você volta tudo que era antes. Mas um laxante todo dia, tem gente que fala que isso costuma mal o intestino. Tipo assim, o intestino vicia no remédio. É assim mesmo? Assim, não é normal, não é certo tomar laxante todo dia? Depende do laxante. Então, em pediatria, a gente tem algumas possibilidades de uso que não tem esse problema de acostumar com o tempo. Tá que certo? São aqueles mais naturais, fitoterápicos? Não, são fitoterápicos a gente não usa em pediatria, porque eles têm efeitos colaterais graves e a gente não usa. Então, o que a gente pode usar em pediatria? Basicamente 3 medicamentos, que têm menos efeito, menos problema. Um deles é o óleo mineral, o outro é o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, e o polietilenglicol, que é o PEG. Qual que é a diferença que você vai escolher para um paciente ou outro? Depende da idade, a gente não pode usar óleo mineral em crianças menores de 3 anos. Ou aquela criança maior que tem que tomar o medicamento forçado, boca abaixo. Porque ele corre o risco da criança engasgar e esse óleo ir para o pulmão e dar uma pneumonia muito grave, que é a pneumonia lipoídica. Então a gente não pode usar nessas situações. E também nas crianças neurológicas. Crianças que têm paralisia cerebral, que têm deficiência neurológica, a gente não pode usar. E os outros 2 medicamentos a gente usa de acordo com a aceitação, tem que levar em conta o fator financeiro. O polietilenglicol ele é muito bom, mas ele tem um custo mais elevado. Então, isso a gente vai individualizando. Outros medicamentos podem ser usados, como por exemplo a lactulose. Só que ela provoca muita distensão, a barriguinha da criança fica inchada, pode dar gases, isso é um desconforto. Outros medicamentos, basicamente, a gente não usa em pediatria. Esses todos aí que o balconista de farmácia indica, geleia de não sei o que, isso a gente não pode usar. Porque tem outras substâncias envolvidas, às vezes o medicamento é tratado como medicamento natural, como chá, mas ele tem alguns efeitos que podem ser malignos. Ou seja, quem tem constipação intestinal tem que fazer um tratamento mesmo, né? Esse que você está falando, de limpar e saber com que frequência que faz. Não precisa ser todo dia, não é? Tomar esse tipo de medicamento pode ser, sei lá, dependendo da constipação da criança, tem que ter uma orientação médica, né? Tem que ter. O tratamento é individualizado. Geralmente, no início do tratamento, o tratamento com a medicação é diária, até regularizar o intestino. Até a criança perder o medo de evacuar, porque geralmente ela chega com muito medo, muito ansiosa, já fez um cocô que saiu sangue, que machucou o ânus, que doeu muito. Então você precisa primeiro tirar esse medo da criança. Então o laxativo tem esse papel de amolecer o cocô e ela parar de sentir dor. E aí isso tem que ser por um tempo prolongado até ela ter essa confiança, né? E até você conseguir estabelecer uma dieta que consiga manter o intestino funcionando regularmente sem a medicação. Mirene, as mães são muito resistentes a esse tipo de orientação? Por exemplo, todo mundo está sempre estressado e tal, essa paciência de ficar com a criança no vaso, no piniquim, 10 minutos esperando. Isso a gente sabe que ajuda muito, mas assim, as mães não fazem? Fazem sim. Porque quando você começa a tratar uma criança com constipação grave, essa criança que fica escapando fezes, ou então aquela criança que sofre muito para evacuar, a melhora é muito importante, é muito significativa. A criança volta no consultório feliz, conseguiu evacuar, ela começa a alimentar melhor, ela ganha peso, o humor muda 100%. Então, assim, é muito bom tratar a constipação, porque o resultado é muito rápido. Agora, a persistência tem que existir, porque não adianta a mãe achar que 2 meses de tratamento resolveu o problema, que não. Se ela parar o tratamento, a criança volta ao que era antes, ou às vezes até pior.
Então tem que ser bem persistente, não pode abandonar o tratamento no meio do caminho, não. Se tem um índice, assim, esse problema de constipação acontece em muitas crianças no seu consultório, por exemplo? Eu sou gastroenterologista infantil, então eu recebo muitos pacientes encaminhados da minha especialidade, mas eu posso te dizer que é muito frequente e que é mais frequente do que a gente diagnostica. Às vezes passa despercebido porque não é uma queixa importante. Às vezes, naquele momento, a mãe procura consulta por uma febre, por uma lesão de pele, que não é o primeiro tópico que ela vai queixar para o médico. Mas aí, durante a entrevista médica, você vai perguntar sobre os hábitos alimentares, sobre vacinação, sobre hábito urinário. E aí você pergunta, como é que é o cocô dessa sua criança? Ele vai ao banheiro todos os dias, ele faz cocô duro, e aí você descobre que a criança demora às vezes 5, 6 dias para evacuar, que às vezes tem sangramento nas fezes, que ele sofre para fazer cocô. E as mães acham isso normal? Às vezes não é que acha normal, mas ela não valoriza essa queixa. Às vezes no início do quadro. Muito comum, às vezes, é o nascimento de um irmão. Nasce o irmãozinho, e aí o irmão mais velho fica se sentindo fragilizado, preterido, que não tem as atenções, e ele começa a regredir em algumas situações. E aí pode surgir uma constipação, ele começa a segurar. Isso às vezes é muito comum no consultório. Sempre, de novo, voltar nessas questões emocionais, né? Sim. É preciso, além da alimentação, de criar o hábito, ficar atento também a esse tipo de comportamento da criança, né? Para não virar um adulto com o intestino preso, né? Sim. E hoje em dia, a gente tem que lembrar também dos casos de violência, que não são tão infrequentes e que a criança pode ser submetida a uma violência sexual e a partir daí desenvolver uma constipação. O intestino preso, sim. A gente tem que pensar. E acontece. Aqui em Viçosa acontece. Acontece. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, isso é lamentável, né? Mas acontece. É um assunto para um outro programa. Doutora Mirene, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. O Viva Saúde desta semana está terminando, agradecendo muito a presença da doutora Mirene aqui. O Viva Saúde é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Se você quiser rever todos os programas que nós já exibimos até agora, vá ao YouTube e procure por TV Vicosa Viva Saúde. Repetindo, TV Vicosa Viva Saúde. Lá você vai encontrar a logomarca do programa, que é essa marca que está aqui no nosso cenário. Você clica nela e vão estar lá todos os programas que nós já fizemos e divididos em 2 blocos. Você clica no primeiro bloco, assiste, depois o segundo bloco e assiste. E depois que você assistir aqui ou no YouTube, comente e mande sugestões de temas para o nosso e-mail. Anote aí nosso endereço, vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Uma semana com muita saúde e paz para você. Até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Que não tá sentindo dor.